E na seleção do pastor Marcelo, para quem ia pregar sobre cada tema, caiu para mim soberania. Um tema que eu amo, que é a coisa que eu mais admiro, que mais me faz amar, eu acho, e ficar extasiada diante de Deus. Então foi um presente para mim também poder estudar e preparar essa mensagem de algo tão especial para mim. Além de ser algo que me apaixona em Deus, que saber que Ele conduz tudo segundo a vontade dEle, também é algo que mais me dá segurança nos momentos difíceis da minha vida. Ao longo de toda a minha vida, coisa mais importante de eu saber, que mais me faz resistir, que mais me faz ter fé, é entender a soberania de Deus, é saber que Ele é soberano. E além disso, é uma coisa que me empolga de falar. Quando eu estou compartilhando com os irmãos, ou de eu testemunhar para outros, é algo muito importante mesmo. Mas eu trouxe aqui esse tema subdividido em duas qualidades, porque estudando, a gente vê que elas têm um pouquinho de diferença entre elas, que é a soberania e a providência de Deus. No início eu pensei que tinha uma linha teológica que chamava de soberania e os luteranos chamavam de providência. Eu achei que era a mesma coisa exatamente, mas não, tem uma leve diferença e eu quero explicar para vocês aqui. Primeiro eu vou começar explicando a soberania. E são duas notícias nessa noite, uma boa e uma um pouco indigesta. Eu vou começar pela ruim, tá? Pela indigesta, para vocês já irem vendo, que está relacionada à soberania. Em primeiro lugar, é um pouco difícil entender, um pouco difícil assim digerir que Deus pode fazer tudo o que quiser. E Ele não precisa obedecer ninguém. Ele não precisa se submeter a nada. Ele não precisa. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é o dono da bola. Não sei se vocês lembram dessa expressão, mas quando as crianças brincavam na rua, que eu já brinquei na rua, né? Agora eu não sei se as crianças sabem o que é isso. Tinha o carinha que era o dono da bola. E se ele se enfesasse e botasse a bola debaixo do braço, a brincadeira acabava, porque ele era o dono da bola. Eu vou para casa porque a bola é minha e acabou. E todo mundo ficava ali, puxa, mas que droga, não é justo. Mas a bola era dele. Então, a verdade é que Deus é o dono da bola, tá bom? O que Ele quiser fazer, Ele vai fazer e Ele não tem que dar satisfação para você, nem para ninguém. Aqui eu tenho alguns versículos que vão falar sobre isso. Em Isaías 46, 9 e 10 diz: lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois eu faço tudo o que desejo. Aí é meio... Que aflição espera quem contesta o seu Criador? Acaso o pote de barro discute com o oleiro? O barro argumenta com aquele que lhe dá forma e diz: você não está fazendo direito. Ou exclama: você não sabe trabalhar. Já pensou? Ele está falando do Criador, Ele é o nosso Criador. A gente é capaz de fazer isso? A gente é capaz de ser esse barro que reclama desse jeito, né? Mas não adianta. Ele é o dono, Ele é o Criador, é Ele que comanda. Outra forma de dizer isso que não é muito digerível é: o universo não é democrático. E é difícil para a gente, seres humanos que nascemos depois da Revolução Francesa, entender isso, porque nós somos modernos. Fraternidade, igualdade, liberdade, autonomia humana. Como assim alguém vai me mandar? Como assim tem alguém? Como assim que não é a vontade da maioria, né? Como assim que o povo não manda?
não vota e não decide por si. Não, o universo não é democrático. Quem disse que Deus tem que se submeter às nossas formas de governo falhas que nós inventamos? O Deus, o Criador, o dono lá desde o início, ele vai ter que se submeter a como, Deus, é o seguinte, a gente inventou aqui uma forma de governo que é assim, a gente vota e a maioria decide. Então, agora o Senhor pede, por favor, a votação e decide o que a gente quer. Não. Deus não governa, até porque, graças a Deus por isso, porque Ele sabe melhor do que nós o que fazer com esse universo, não é? Então, para nós pode ser profundamente ofensivo, injusto, né? Não ser democrático, mas esse rei não dá para mandar para a guilhotina, tá? Não dá para depor ele e mandar para a guilhotina como fizeram lá com os reis na França. Ele é Deus, criador e o dono dessa bodega toda, entendeu? Então, é dele. Então, isso é um pouco indigesto. Ele não precisa nos dar satisfação, ele pode fazer tudo. Isso é soberania. Basicamente, isso é dizer que Deus é soberano. Ele faz o que quer, porque ele tem todo o poder, ele pode fazer, ele comanda, é dele esse mundo, esse universo. Aí, eu vou perguntar para vocês, quem se lembra da história de Jó? Quem é que lembra, mais ou menos? Vou tentar lembrar aqui para vocês. Jó era um homem justo, fazia tudo certinho, e o diabo veio para Deus. Deus tinha uma admiração também por Jó, pela dedicação dele a Deus, mas o diabo veio e disse assim, porque ele desafiou Deus usando a vida de Jó. E Deus disse, pois bem, pode tocar em Jó, pode fazer o que você quiser. Deus apostou com a vida de Jó, né? Meu Deus, que coisa injusta, que Deus horrível fazer isso com o pobrezinho do Jó. Bom, Deus tinha os seus propósitos. Deus permite, toca, e ele está lá sem saber o que está acontecendo. Imagina aquele sofrimento todo, perdendo tudo, morrendo todo mundo. E aí ainda vem os amigos dele, que era para consolar, e ainda mete o dedo. Não, mas é que tu fez alguma coisa errada, não pode. Você pecou, alguma coisa, e passa capítulos e capítulos do livro de Jó, os três amigos falando na cabeça dele, né? E Jó dizendo, eu preferia nem ter nascido, e reclamando também, né? Mas ainda com temor de Deus, mas dizendo, não, isso é injusto, eu não pequei. Nossa, eu admiro Jó, aqui abrindo um parênteses, porque eu acho que eu no lugar de Jó teria dito, eu devo ter pecado mesmo, eu não devo saber qual é o pecado, mas eu devo ter feito alguma coisa errada. Mas Jó não, Jó tinha certeza que não tinha feito, que não era por isso que ele estava sofrendo, mas ele não sabia por quê, não entendia. E aí uma hora Deus, lá no final, lá no capítulo 38, do 38 ao 40, quando Deus abre a boca, Deus fala, 3 capítulos sem parar com Jó. E esse aqui é um resuminho que eu fiz com os trechos do que Deus falou com ele. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. E daí Deus diz, que você viu quando eu criei a chuva, quando eu criei a grama, quando eu fiz isso e tal, vai falando. Ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica a Deus, mas será que tem as respostas? Essa é a forma que Deus fala quando Jó está lá, sem saber, e aí a gente pensa, nossa, pobrezinho, né? Mas eu acho que é importante, em primeiro lugar, a gente tomar conhecimento de quem a gente é, criatura, e de quem Deus é. Essa é a primeira coisa que a gente precisa. Tirar a arrogância do nosso coração, tirar o achismo achando que a gente sabe mais, que a gente sabe que é certo, que é justo, que é isso, que é aquilo. Primeiro caminho é se humilhar, é se colocar no seu lugar de criatura
diante de Deus. Agora, claro, vocês se lembram, né? Que Deus depois elogiou Jó, que Deus repreendeu os amigos de Jó por terem sido malucos, falando o que eles não sabiam também, e que Deus deu a Jó depois muitas vezes mais do que ele tinha perdido, né? E no final, a gente vai ver o que aconteceu com a vida de Jó. Ainda vou falar dele aí pra frente. E além disso, Deus não condena os lamentos. A Bíblia está cheia de lamentos. Lamentos são orações, gente. Estava conversando isso com as meninas na educação cristã, né, meninas, outro dia. Lamento é um tipo de oração. É uma reclamação. Mas não é uma reclamação de Deus. É uma reclamação para Deus. Falando com Ele. Muitas vezes, muitos dos salmos que a gente tem ali na Bíblia são orações de lamento, dizendo: olha ali, o injusto prosperando, Deus, e eu aqui, desse jeito. Olha ali, Deus, o que está acontecendo? Não é? Estão me perseguindo. Muitas vezes, mas quando você faz isso com Deus, diretamente com Deus, falando com Deus, ainda é oração, e Deus ainda tem acesso ao seu coração. Ainda consegue trabalhar no seu coração e te fazer entender as coisas e te dar força. Agora, se você se volta contra Deus e fica falando dele pelas costas, magoado, sem compreender, aí você está murmurando. E aí não tem como Deus te acessar para te mostrar o que Ele quer nesse momento difícil. A gente pode lamentar diante de Deus, mas nos manter no nosso lugar, sabendo que nós somos criaturas limitadas e muita coisa a gente não vai alcançar com o nosso entendimento em meio às dificuldades. Mas a gente precisa confiar. Por quê? Porque tem a parte boa. E agora eu vou falar da notícia boa, gente. Que o Todo-Poderoso, esse que é o dono da bola, Ele é essencialmente bondoso. Sorte nossa que Ele não é o Thanos. Ele não é aleatório naquilo que Ele faz. A soberania dele não é aleatória ou segundo o que dá na telha dele. Ele tem propósito, ele tem intenção, e a intenção dele é boa em toda a sua soberania. Isso é providência. Essa é a diferença. Soberania, ele faz o que ele quer. Providência, ele faz com propósito. E é o propósito de paz e não de mal. A gente vai ler esse versículo. Ele está conduzindo os seus planos e a sua vontade para os melhores fins, moralmente bons. Isso é a providência. Ele está tomando providências. A palavra, né, providente, ele é providente. Ele está tomando as providências necessárias para esse universo funcionar da melhor forma, para a sua vida. Ele está, por mais difícil que pareça agora de ver, ele é providente. Ele tem um porquê bom em tudo. Os seus planos sempre vão visar o nosso bem. O que é providência? Uma definição de providência que está no Catecismo de Heidelberg. O que é catecismos? Os catecismos são compilações de discipulado cristão em forma de perguntas e respostas, e que as pessoas estudam memorizando, né? Aprendendo aquilo ali e registram. Imagina numa época, antigamente, em que talvez nem todo mundo tinha uma Bíblia em casa, era mais difícil. Essa forma era uma forma de interiorizar as verdades bíblicas. Então, os catecismos treinavam as pessoas para o batismo, por exemplo. Tinha catecismo para as crianças. É mais ou menos a educação cristã que a gente dá para quem vai confirmar a fé. É um catecismo, é uma forma de catecismo que a gente faz. Mas esse do Heidelberg é em forma de perguntas e respostas. E a pergunta 27 fala sobre a providência. O que é a providência? E eu vou ter que ler aqui porque ela está muito pequena. É o poder onipotente e onipresente de Deus, pelo qual, como que por sua mão, ele sustenta o céu e a terra com todas as criaturas e os governa de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e estéreis,
comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas de sua mão paternal. Quem está nos providenciando todas as coisas, e aí está falando saúde e doença também. Então, nós aqui nessa comunidade, a gente não acredita que o que é de bom vem de Deus e o que é do mal vem do diabo. Não damos todo esse poder para o diabo. Nós acreditamos na soberania e na providência de Deus, nessa mão paternal que sabe o que nós precisamos em cada tempo da nossa vida, e é Ele quem está nos providenciando. E nós vamos receber quando for bom, e nós vamos receber quando não for tão bom. E vamos procurar entender e aprofundar o nosso relacionamento com Ele em cada momento que nós tivermos. Quem lembra da história de José? Outra história, vamos passear na Bíblia. A história de um jovem que era filho de Jacó, né? Ele tinha mais 11 irmãos. Naquela época a família dos hebreus era pequena, né? Era ainda terceiro patriarca, então ainda não tinha virado um povo enorme, era uma família de umas 50 pessoas, 70 pessoas ali. Ele era o preferido e os irmãos tinham inveja dele, certo? Ele tinha mais ou menos uns 17 anos quando os irmãos providenciaram um plano maligno de se livrar dele. Primeiro pensaram em matar e depois, providência, venderam ele como escravo e para um grupo de viajantes que estava indo para o Egito. Lá no Egito, ele foi comprado por um oficial e foi cobiçado pela mulher do homem lá que ele foi para casa, né? A sem vergonha, mulher casada, deu em cima dele. E aí inventou uma história, ele foi injustamente para a prisão. Nada que esteja ruim que não possa piorar, não é mesmo? Coitada do José, né? Vai saber o que está acontecendo. Estava lá no bem bom com meu pai e minha família, de uma hora para outra eu virei escravo, de uma hora para outra eu sou escravo preso. Numa terra distante, não tem telefone, não tem como entrar em contato para avisar que eu estou aqui, estou vivo, que veio me resgatar, que não tem nada. Isso, tem que aceitar as circunstâncias e viver o melhor possível dentro daquilo. E foi isso que ele fez. Tanto que na casa do Potifar, lá, quando ele era primeiro escravo, ele se destacou tanto de ser um escravo dedicado, que ele virou chefe, né, dentro da casa. Depois ele se destacou tanto como prisioneiro, ajudando, que ele foi destacado como ajudante do carcereiro. Então, tipo assim, vou fazer o que eu puder melhor possível nessa circunstância. Eu estou aqui preso agora, né, escravo, preso, mas vamos fazer o melhor que eu posso. Por que ele foi preso? Porque ele não quis deitar com a mulher. Por que ele não quis deitar com a mulher? Ele disse, eu ia fazer isso contra o meu Deus. Então a gente via que ele tinha uma consciência que não era só diante dos homens, era porque diante de Deus, estou aqui, é essa circunstância que eu tenho diante do Senhor, o que eu faço? O melhor possível que eu vivo dentro dessa limitação que eu tenho. Foi assim que José decidiu. Aí ele ajuda um prisioneiro lá, desvenda o sonho dele, né? Tudo bem, lembra de mim? Não lembra, o homem não lembra. Esquece dele, mais anos na prisão. Dizem que essa coisa toda deve ter durado entre uns 13 e 19 anos, tá? É uma média de 15 anos de... O que é isso que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo? Virei escravo, tudo está ficando pior e eu não saio daqui e a minha vida vai acabar aqui. Não tem perspectiva? Como é que eu saio dessa prisão? A perspectiva que eu tinha, o homem foi e esqueceu de mim. Não tem perspectiva, não vou sair daqui. Mas Deus tinha planos. Deus estava atuando em sua providência. Deus já sabia o que queria fazer. Precisava aos tempos, precisava uma coisa suceder a outra, um fato ao outro, até que Faraó
o grande rei da grande nação do Egito, teve um sonho que ninguém conseguia decifrar, e aí o cara lembrou dele. E de um dia para o outro, José, escravo prisioneiro, justamente saiu da prisão para o trono, para o segundo cargo mais alto da maior nação, mais poderosa da sua época. De um dia para o outro, sem perspectiva nenhuma, para um surreal o que Deus fez através da vida dele. E eu sou tão grato por essa história estar na Bíblia, para nos inspirar, para nos lembrar de como Deus faz as coisas, como Deus pode fazer. E não vai fazer se Ele não quiser, mas se Ele quiser, Ele faz. Entendeu? Ele é o dono. Quem disse que você sabe o amanhã que te espera? Quem disse? Muitas vezes a gente pensa em desistir da vida. E se ele tivesse desistido de viver? O que seria? Nunca seria essa história. Nunca teria visto esse revés. Ele morreu como um homem honrado lá no Egito, poderoso. Um homem que podia fazer o que ele quisesse. Super reconhecido. Não digo que isso seja algo que a gente deve almejar, como se fosse, o sucesso é isso. Não sei o que é para você. Às vezes, uma coisa muito mais simples, seja aquilo que vai satisfazer teu coração, que vai, enfim, que seja o propósito de Deus e que realmente você vai se sentir no centro, assim, com sentido para a tua vida. Não precisa ser isso, ser rico, ou não é isso. Vocês entenderam, né? Questão de propósito. O propósito aconteceu na vida dele. Quanto tempo? Olha só, Deus usou mais do que reconhecimento, Deus usou a vida dele, porque ele decifrou aquele sonho de Faraó. Muitas e muitas vidas foram salvas da fome que se abateu sobre a terra. Muitas vidas foram salvas de vários povos da terra, porque vinham comprar. O Egito foi o único lugar que tinha comida para vender, porque ele se preparou, porque ele viu o aviso de Deus, porque esse Faraó deu autoridade para ele fazer isso. Então ele salvou vidas, ele pôde salvar o povo de Deus, a família dele, o pai dele, a vida do pai dele, dos irmãos dele, dos filhos dos irmãos. Ele pôde salvar porque ele estava ali, porque ele se dispôs, porque ele continuou a viver e acreditar. É tremendo essa história, é a minha história preferida, porque fala de providência, que é o que eu mais amo de falar. Ele viveu em paz, porque ele não amargou com o sofrimento daqueles 15 anos. Ele não amargou o coração. Ele continuou fazendo firme, confiante que, enfim, tem que viver isso. Então vamos encarar, não vamos amargar, não vamos quebrar diante do sofrimento. E quando Jacó morreu, Jacó, o pai deles, né? Os irmãos que já estavam assim, os irmãos imaginam, os irmãos sabiam o que eles tinham feito. Foi eles que venderam o José como escravo. José sabia. E aí eles pensavam assim: José ainda não fez nada com a gente, não se vingou, porque o nosso pai está vivo, ele não quer causar, né, tristeza, amargura no nosso pai. Mas quando o pai morreu, eles vieram correndo, né? Por favor, não faz nada com a gente e tal. E olha a resposta de José, olha o coração que ele tinha gerado nesse tempo. Olha que tremendo. Olha o que ele disse para os irmãos: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Irmãos, ele entendeu a providência. Eu não sei que mal já fizeram contra você,
Não sei como foi sua infância, não sei o que você passa no seu trabalho hoje, não sei se tem alguém te perseguindo, não sei como é, eu não sei das suas circunstâncias. O fato é que podem planejar o mal contra você, mas se você é do Senhor, Deus está planejando o bem, mesmo usando esse mal. Não é, mas me disse isso, não é a coisa mais maravilhosa, inacreditável, surreal de Deus? Como que Ele consegue fazer isso? Como Ele consegue ser assim, gente? Transformar uma coisa ruim, planejada, maligna, em bênção para mim, para aqueles que o amam. A gente não pode estar seguro? Não tem como a gente não precisa achar que está desamparado. Porque mesmo quando pretendiam me fazer o mal, Deus planejou tudo para o bem. Gente, o que foi a cruz? A cruz de Jesus. O mal planejado contra Ele, dos homens, do diabo, de tudo, todo que é lado, o mal, todo o mal do mundo sobre Ele. Tudo que Ele foi cuspido fisicamente, emocionalmente, massacrado ali. E redundou em quê? No maior bem do mundo, de todas das eras, da eternidade, o maior bem de nos resgatar. Deus, o Pai estava planejando que o mal fosse virar no maior bem, o pior mal no melhor bem. Não tem nada, a providência de Deus diz, não tem nada de ruim que não vai transformar no teu bem. Nada, confia. Vai ser difícil? Vai ser. Vai depender muito mais da comunhão que você vai manter com Deus, para não se esquecer disso, para internamente não se esquecer e não quebrar, e não envergar, e não amargar naqueles momentos difíceis, mas não perde o teu olhar lá para frente, nesse olhar confiante na providência. É sempre para o bem. Jeremias 29:11 diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Essa profecia, Jeremias, vocês lembram que Jeremias é o profeta que viu a destruição e o povo sendo levado para o exílio, e ele está falando Deus está usando Jeremias para falar nesse contexto. Olha, vai dar ruim, vocês vão mesmo ser levados para o exílio, vocês vão sofrer, mas eu sei os planos que eu tenho para vocês, e eles são planos de bem, e no final, no futuro, é o que vocês anseiam, vocês anseiam até, anseiam voltar, vocês vão voltar. Eu já estou planejando tudo, agora vai dar ruim um tempo, mas depois vai dar bom. Deixa que eu estou providenciando. Querem um versículo do Novo Testamento? Romanos 8:28, maravilhoso. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Mesma coisa. Amém? Eu realmente amo isso em Deus. Eu amo esse poder que Ele tem. Eu amo esse atributo de Deus. Gente, quanto mais a gente experimenta isso acontecer nas circunstâncias, porque a nossa vida vai ter ciclos, vai ter altos e baixos, vai ter momentos que a gente vai estar sofrendo mais, vai ter momentos que a gente vai estar sendo honrado, em bonança, e eu tenho 42 anos e eu já vi isso várias vezes na minha vida, e eu caminho com Jesus desde que eu tinha 9 anos de idade, então eu já pude experimentar algumas vezes de enxergar esse propósito depois, porque na hora que a gente está passando não parece fazer sentido, mas depois que passa um tempo e o propósito se clareia assim na nossa mente, aí isso vê, foi por isso que eu precisei passar por tudo isso que passou. Mas se eu tivesse desistido lá, não tinha tido essa experiência.
A experiência nos dá confiança e esperança. Para a próxima, a gente encarar diferente. Só que a gente precisa começar a confiar. Porque se a gente não dá o primeiro voto de confiança, a gente nunca consegue avançar nessa profundidade do relacionamento, da confiança com Deus. É igual quando você conhece uma pessoa e você não sabe se pode confiar, se vai ser um bom amigo, se não vai. Como é que você vai descobrir? Vai descobrir confiando na primeira vez. Aí você vai ver se a pessoa é digna de confiança ou não é. Se não é, você afasta, fica aquele conhecido e tal. Se é uma pessoa confiável, você vai perceber com a experiência com ela e vai conseguir confiar mais e mais até se tornar talvez um melhor amigo, uma pessoa muito próxima. Mas tem que começar a confiar. A gente não consegue avançar na confiança se a gente não começar e dar esse primeiro passo, né? E essa questão de confiar que há um propósito faz tanta diferença na nossa vida que até a medicina e a psicologia já registraram isso, já identificaram o poder do propósito. Né? Recentemente eu e o Marcelo ouvimos, na verdade é um audiobook a princípio, mas agora encomendamos escrito, um livro do Viktor Frankl, que é um médico psiquiatra judeu que foi preso pelos nazistas e passou 3 anos em campos de concentração, vários campos, sofreu horrores. Ele tinha uma teoria de tratamento das pessoas com problemas emocionais e ele levou para o campo, mas claro que tiraram dele, queimaram, enfim, ele ficou... Aí ele só tinha na cabeça o que ele acreditava que era real, né? Com aquela base que ele tinha da cultura judaica praticante que ele era, e ele começou a tentar ajudar as pessoas no campo de concentração com ele e aplicar na própria vida dele. E aqueles 3 anos foram de validação da teoria, porque ele viu o quanto aqueles seres humanos ali do lado dele sofrendo, que sabiam que a vida deles tinha um propósito, que tinha uma perspectiva de propósito para além do dia de hoje, ainda que esse dia fosse parecer que é o último, porque não tem força, não tem para resistir, não tem força física, emocional, nada. Ele conta horrores do que eles passaram, sabe, no campo, dá para chorar várias vezes ao longo, e ao mesmo tempo ele ensinando o que ele aprendeu, né? Temos de medicina, de psiquiatria, de psicologia ali. E aí ele cita uma frase de Nietzsche. Engraçado, Nietzsche é um filósofo ateu, que inclusive foi o cara que disse que Deus morreu, que Deus está morto. Mas tem uma frase que ele diz, mas Nietzsche estava certo nessa frase. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Ele disse, essa frase Nietzsche acertou. Porque se a gente sabe o propósito, se a gente entende que tem um propósito, mesmo que eu não entenda exatamente qual é, mas eu vou achar um como viver. Eu vou achar. E a gente que é cristão, a gente conhecendo a verdade da providência de Deus, dos planos de paz e não de mal, de que Deus é esse Deus que tem propósitos para nós, a gente tem propósito sempre, nunca vai nos faltar. Se a gente se apegar no que a palavra diz, a gente tem propósito, a gente vai ter. Só que o propósito, como eu estava falando antes, ele é visto a longo prazo. Imagina se Jó tivesse desistido, gente. A mulher dele disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Imagina se ele tivesse obedecido a mulher. É mesmo, não tem mais por que viver. Desse cabo da vida dele, no meio da circunstância ruim. Imagina José, mas não, olha o que eles disseram no final, olha o que Jó disse no final de tudo, depois que Deus falou com ele, depois aquilo tudo que a gente já comentou, olha o que ele disse, antes, ele falando com Deus, eu só te conhecia de ouvir falar, apesar dele ser aquele homem justo, fiel a Deus, ele reconheceu que ainda o relacionamento dele com Deus ainda era muito limitado. Ele ainda não conhecia a Deus profundamente. Mas, agora que eu passei por tudo isso, eu te vi com meus próprios olhos.
retiro tudo o que eu disse. Passou. Fez sentido. Agora fez sentido tudo. Agora eu sei para que foi aquilo. E olha o que a frase inteira do José. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos, inclusive a de vocês. Amém. Amém. Olha que visão de propósito. Como é que um homem hebreu ia parar lá no segundo cargo maior do Egito? Olha o caminho, olha a volta que Deus deu para fazer esse milagre acontecer. Botar um servo dele lá naquele lugar. Tem servos aqui nessa igreja dispostos a percorrer caminhos difíceis para Deus levar aonde Ele quer? Quem? Quem é? Quem aqui diz, eis-me aqui, envia-me a mim? Quem vai dizer isso para o Senhor? A gente está disposto a sofrer, passar por momentos difíceis para ser forjado pelo Senhor no caráter que nós precisamos para quando a gente estiver lá na frente? Não tem outro jeito. O caminho de Deus imprimir o caráter dele em nós é o sofrimento, gente. É sempre, não é sempre. É durante a vida toda, não é durante a vida toda, mas tem momentos que vai ser. A gente não entende por que tem que ser pelo sofrimento, Deus. A gente não sabe, uma pergunta, a gente vai poder perguntar para ele face a face um dia. Tem coisas que a gente não aprende de outro jeito. Não quebra no meio. Não quebra no meio. Não amarga no meio. Confia no propósito. Quem reconhece Deus como dono da sua vida pode permanecer crendo que ela tem propósito e que tudo o que acontece servirá para um bem eterno. Isso é o que nos faz resistir no dia mau. Pense, Jesus, nosso maior exemplo. Vamos para ele, falamos de José, falamos de Jó, mas e Jesus? O que aconteceu com ele? Deus não nos diz apenas resista. Ele vem na terra e sofre e mostra na prática como é que faz. E eu acho que a gente não chega a passar, muitos de nós não chegam a passar pelo que Jesus passou. Pouco menos, né? Não digo que tem gente sendo crucificado aí, né? Mas enfim. Hebreus 12, o autor de Hebreus vai falar sobre isso. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Na hora da tribulação é isso que vai nos manter em pé. Mantenha o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Ele está aperfeiçoando o nosso caráter através disso. Por causa da alegria que o esperava. Que alegria! Que alegria que esperava! O que esperava Jesus no futuro? Vocês aqui, louvando a Ele. Nossa salvação de vocês, nossa aqui nessa igreja, e de quantas e quantas gerações que foram salvas, que serão ainda. Essa alegria que estava proposta, mas era futuro. O hoje era suar sangue, era o cálice difícil de tomar, era a cruz, era todos os pecados sobre ele. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Soberania e providência devem guiar o nosso estilo de vida, gente. Quem que consegue esperar, suportar
é quem se sabe amado. Isso também a gente explica pela nossa constituição como seres humanos. Um ser humano que recebeu amor na infância, que recebeu investimento paterno, materno, ele tem muito mais força, ele tem muito mais, sabe quem ele é, sabe a identidade, tem uma segurança ao longo da vida, ele não quebra tão fácil. Mas nós temos alguém investindo amor em nós. Mesmo que você não tenha tido dos teus pais, mesmo que você não tenha tido uma infância amada, uma infância estável, nós temos o maior amor do mundo sendo investido em nós. E é esse amor, essa certeza desse amor que tem que nos dar esse estilo de vida confiante. Olha como Jesus viveu, continuando no exemplo dele. Ele é o leão e o cordeiro. A gente canta, né? O cordeiro e o leão. Isso me veio na mente enquanto eu estava pensando sobre soberania e providência. Enfim, uma ilustração. O que é o leão? O rei da selva, né? É o poderoso, é o topo da cadeia alimentar lá na savana, é o soberano. Jesus sabia quem ele era. Ele se sabia filho amado do dono de tudo. Jesus sabia quem ele era. Isso tornou ele arrogante? Isso tornou ele aquela pessoa que não leva desaforo para casa? Que ninguém vai cuspir na minha cara? Que ninguém vai fazer... Isso tornou Jesus assim? Não. A segurança de saber quem ele era foi o que fez ele poder ser um cordeiro quando precisou. O que é o cordeiro? É o servo, o que se sacrifica pelos outros. Ele foi o sinal da providência manifesta ali para o mundo. Ele foi providenciado, o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro, não é? Abraão lá atrás profetizou falando para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proveu Jesus como nosso cordeiro. Se a gente se sabe amado, filhos amados desse Deus Todo-Poderoso, isso nos leva ao serviço em amor, gente. A gente é egoísta quando a gente está agarrado em nós mesmos e tentando lutar para ser alguém. Nós já somos alguém. A gente fica tentando lutar para ganhar o amor, a admiração, para conquistar o sucesso nesse mundo. A gente já tem o que a gente precisa, gente. Não corre atrás do que esse mundo está correndo. Você já é. Sua identidade mais importante é filha amada, filho amado, amado. Esse amor é que precisa entrar no seu coração, te dar segurança para permanecer, se precisar, sendo servo de todos, imitando o Cristo, o nosso líder. Essa experiência com o amor, essa segurança que essa experiência de amor nos dá no nosso coração é que faz o mestre, o grande mestre, o Messias poder fazer tranquilamente, amorosamente o trabalho de um escravo, lavar os pés. O grande Cristo, Messias, fazendo o trabalho do escravo mais ralé, porque tinha escravo que cozinhava, tinha escravo, mas o que lavava os pés era o escravo mais tranquilamente. Jesus fez isso, lavou os pés dos seus discípulos, disse: é assim que vocês têm que ser. Isso é que é ser o maior, isso é que é o ser maior, é servir. Quem tem amor, quem recebeu, quem mergulhou. Lembra do que eu li na última pregação, inundada, aquele texto? Quem foi inundado com esse amor, quem mergulhou nesse amor de Deus, consegue amar desse jeito. É por isso que não é simplesmente o amor, não é simplesmente um mandamento, uma ordem.
é algo que é um universo que a gente mergulha e que a gente passa a viver, e o mundo aí fora não entende. Eles não estão inundados. Mas se a gente é de Cristo, a gente precisa buscar esse amor, gente. Eu não digo que todos nós já experimentamos, mas a gente tem que mergulhar nesse amor cada vez mais, nessa comunhão. Essa experiência tem que ser real para que a gente olhe o exemplo de Jesus e a gente admire e deseje imitar, porque eu já vi muita gente que até se diz cristão, mas diz assim, Jesus é que conseguiu fazer essas coisas de dar outra face, né? Eu não levo desaforo para casa. Crente não tem que ser assim. Quem me xingar na internet, eu vou xingar também. É assim que vai ser. Tem um monte de gente que se diz cristão, que não vive que nem Jesus. Pelo contrário, está envergonhando, porque daí se diz cristão e está fazendo papelão, queimando o filme de Jesus. E aí Deus diz, melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar do que ficar deixando fazer um pecado, tropeçar por um mau testemunho. Jesus é esse amor. A gente precisa desse amor. É por isso que a gente tem que orar, gente. Por que a gente tem que orar? Para a gente mudar a cabeça de Deus? Para Ele fazer o que a gente quer? É porque a gente não consegue olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A gente não consegue se perceber inundado desse amor se a gente não orar, não tiver comunhão com o amor. A gente precisa ter comunhão no amor, e essa é a oração. A oração é relacionamento. A gente precisa orar, e a gente fica, é um peso acordar às 6h30 para fazer 1 hora de oração. É um peso. A gente não consegue marcar uma reunião de oração com os irmãos da igreja. Por que a gente não acha tempo? A gente está perdendo essa segurança no amor. A gente está perdendo todo o combustível que a gente precisa para ser filho amado. A gente está perdendo por não buscar. Deixa Jesus te atrair. Se você sair daqui hoje com o coração ardendo e sendo atraído para esse lugar, não ignore. Comece a praticar. Porque se você ignorar, isso vai esfriar e você vai voltar na mesmice. Mas se você pegar esse combustível, esse fogo que Deus vai acender no teu coração, esse anseio, e você começar e não parar, isso vai aumentar. E Deus vai fazer alguma coisa diferente na tua vida. Mas não deixa, Ele está te chamando. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus te atraindo. Não ignora essa graça. Busca. Reorganiza a tua vida. Dá prioridade para o que é prioritário. Não tem jeito de viver. O tempo vai ficar mais difícil. Os tempos vão piorar. Eu entrei na faculdade, para quem não sabe, recentemente. Eu não consigo falar que eu sou cristã, de tão perseguidos que os cristãos são na sala de aula. Eu preciso mostrar por um bom tempo. Sexta-feira eu fiz um bolo e levei para meus colegas comerem no recreio. Eles não sabem que eu sou cristã ainda. Eu quero que eles vejam Jesus, o amor de Jesus. Porque se eles souberem que eu sou cristã antes deles verem alguma coisa, na hora eu estou escanteado. Está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil e vai piorar. Não pense que vai melhorar. A gente precisa ser cristão de verdade. A gente não precisa se fechar num gueto e cheio de orgulho e dizer, não querem, vão me rejeitar, não estou nem aí para esse mundo. Não, a gente tem que continuar sendo Cristo lá, cordeiro lá no meio, servindo, amando, na prática. A gente vai precisar disso, a gente vai precisar de Jesus ardendo no nosso coração. A gente vai precisar orar, gente. A gente vai precisar orar. A gente vai precisar conhecer a palavra. A gente vai precisar ouvir a voz de Deus através da leitura.
Se você não tem esses hábitos, busca. Pede para Jesus acender isso no teu coração. Nós precisamos desejar. Primeiro confiar, dar o primeiro passo. E depois, como é que é o processo? A gente confia, a gente dá aquele primeiro passo, a gente experimenta esse amor, vivência, pele, sentidos, a gente experimenta o amor e a gente passa a compreender, mas não tudo. Não vai dar para compreender tudo. Pensem, não vai dar para compreender tudo. Não vai dar. Então, experimenta. Algumas coisas você vai experimentar sem compreender. Nossa, mas ela ficou muito pequena mesmo. Efésios 3, 17 a 19. Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes, se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Olha o que a gente está falando. É uma oração de Paulo. Eu também peço na oração que possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Olha a importância de experimentar o amor, de botar raiz nesse amor, que vai te manter forte, que talvez você não vai compreender tudo, que é grande demais para você compreender, mas quando esse amor for experimentado, a gente vai ter plenitude de vida, ainda que você não tenha sucesso, ainda que esteja doendo alguma coisa, ainda que você seja despedido do seu emprego, ainda que coisas ruins aconteçam, porque no mundo a gente vai passar por aflição, mas a plenitude de vida e poder que vem de Deus vai estar com a gente. Amém. É isso. Amém. É isso. Isso é uma oração. É uma oração que Paulo está fazendo pelos Efésios. Faça essa oração por você. Faça essa oração pelos teus irmãos aqui. Quando você estiver em casa, ora. Vamos orar entre nós. Senhor, que a gente experimente Teu amor. Que a gente experimente Teu amor. Talvez eu estou na igreja há um tempão. Talvez eu conheço Jesus desde que eu nasci. Mas, Deus, que eu experimente o Teu amor num nível mais profundo, para que eu tenha esse aprofundar das minhas raízes, para que eu tenha essa experiência de plenitude de vida e poder. Só uma vida de comunhão com Deus vai dar isso. O perfeito amor, eu amo esse versículo. O perfeito amor afasta todo medo. Esse versículo está num contexto de 1 João 4, de 16 a 18. Eu vou ler mais esse trecho que fala de amor e não é de Paulo. A gente lê um de Paulo, agora eu vou ler um de João, para vocês verem que isso é unânime nos apóstolos, na palavra dos apóstolos, no Novo Testamento, para os filhos de Deus, é unânime. Olha isso. Sabemos o quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Nós não desconfiamos, nós confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque
tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Gente, todo mundo vai experimentar em algum momento medo, porque a gente já viu ali em Paulo que não dá para conhecer plenamente toda essa grandeza desse amor, mas a gente tem que se aprofundar nele. A gente não pode ficar parado, a gente tem que ir mais fundo, mais fundo. E aí esse amor vai ser aperfeiçoado em nós, e a gente vai viver no mundo como Jesus viveu. É só daí. A gente não tira de teoria, a gente não tira de abstrações cognitivas, de aprendizado, de decoreba. Não, a gente tira amor e força para viver e plenitude de comunhão com Jesus, de comunhão no amor. Tem que ser relacionamento, mais do que religião, de vida religiosa, de vir só no culto de domingo. Isso não vai te dar o que você precisa. Nós amaremos. Nós amamos quando? Depois que Deus nos ama. Certo? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É nessa segurança do amor, aquilo que eu estava falando, é que você consegue amar. Você recebeu, você pode dar. Você pode estender a outros. Você ama como foi amado. Para terminar, ali eu coloquei: o amor provê segurança. Para terminar, eu vou ter aqui: o Pai tá on. Né? Essa frase que o pessoal mais internetico fala sempre. Começou lá, eu acho que com o Neymar, né, no jogo, o Pai tá on, enfim. O que significa? Tá online, o Pai tá disponível, tá olhando para mim. Alguns estão usando no negócio, tô solteiro, tô na área, né? Alguns estão usando nesse sentido. Mas o Pai tá on mesmo, gente. Ele não tá off. Ele tá online, tá de olho em nós. Ele tá disponível para nós. Estou usando nesse sentido aqui, me apropriando da expressão. Confiar no amor é manter comunhão. Resumindo para vocês. Simbiose de amor, desejar sua vontade. O que é simbiose? Quando dois organismos entram em simbiose, eles se conectam tanto que eles passam a ser um só. A comunhão da oração, a comunhão com Jesus, o relacionamento com Deus nos torna um com Jesus. A gente está um com Deus, e é para a gente ser um sim, porque a comunhão da mesa é isso. Você se alimenta, ele passa a fazer parte do teu organismo. Esse é o convite, é isso que Deus quer de nós, é simbiose, é isso mesmo. A gente está nele, ele está em nós. É essa comunhão que a gente precisa. Essa simbiose faz eu desejar a vontade dele como minha. Não é mais duas coisas. Porque daí o que ele deseja, a forma como o coração dele está vibrando, aquilo que Jesus ama, aquilo que é importante para ele, aquilo que é prioridade, aquilo que faz ele sofrer, aquilo que faz ele se alegrar, aquilo passa a ser meu. É simbiótico, eu estou com ele nisso. Então, quando eu oro, eu oro, seja feita a tua vontade, que é a minha vontade também. Então, a palavra de Deus diz que quando eu oro desse jeito, tudo que eu oro acontece. Claro, eu estou orando segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ele é o dono da bola, ele faz tudo o que ele quer. Então, quando eu oro assim, e aí cada realização que acontece, cada resposta de oração, é mais e mais aprofundada a minha confiança nele. Então é um ciclo que se retroalimenta em Deus.
e plenitude de vida, e ainda que tenha dificuldades. Vocês querem isso, gente? Porque a gente precisa desejar. Se a gente não olhar e querer, a gente vai viver só no resto, só na sobra. A gente vai viver, sabe, suportando essa vida. E não é assim que Deus quer. Ele quer nos dar satisfação nele. Ele quer nos alegrar, Ele quer nos fazer felizes. Mas nessa alegria que encontra satisfação plena nele. Ele em mim e eu nele. Eu sou do meu amado é meu. Tem tantas referências disso na palavra. A gente vai orar. Seja feita a tua vontade. E é pra gente orar assim. Só que às vezes a gente repete, as primeiras vezes que a gente começa a repetir isso, talvez não seja tão verdade. Mas à medida que essa simbiose, essa comunhão com Deus vai se aprofundando, isso vai se tornando mais e mais real. Realmente a minha vontade passa a ser a dele. Nós levamos as nossas cruzes, né? A gente tem que carregar a cruz. Mas plenos e seguros de que somos amados. Amor. Eu estou amada. Às vezes as pessoas nos rejeitam, isso dói muito. Dói muito ser rejeitado pelos outros, ser humilhado pelos outros. Mas aí você vai para a comunhão, você vai lá na oração, e daí você se lembra quem te ama. Quem te ama a ponto de morrer por ti. Quem te considera especial. Quem te considera tudo. Quem está fazendo tudo para o teu bem. E daí aquilo fica pequeno. Mas se você não for lá orar, você vai ficar remoendo aquela dor por anos da rejeição dos homens. É cura. É o que você precisa. Para tudo. Vamos orar. Amém. Baixa a sua cabeça. Vai falando com Deus. Você não precisa que eu fale. Pensa no que você ouviu. Tem alguma coisa que você não entendeu? Lamenta diante de Deus. Não, mas aquilo não fez sentido. Não, mas eu não consigo. Fala com Deus. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos dessa certeza, dessa confiança que o Teu amor, só o Teu amor nos traz. Nós precisamos de propósito, de entender os Teus propósitos, mas nós não entenderemos. Então nos ajuda a confiar nesse amor, para saber e ver, mesmo sem ver, para ver pela fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos, Senhor, que o Senhor promete. Então, Deus, nos faz ter fé para começar a confiar. Nos faz atender o chamado do Teu Espírito Santo, nos atraindo para a Tua presença, para uma comunhão mais real, mais profunda contigo. Para um lugar de oração, para um lugar de leitura da Tua Palavra. Nos dá fome e sede, porque não temos essa força para começar esse ciclo. Vem de Ti, porque o Senhor é que veio desde o início. Não parte de nós, não parte de nós. O Senhor veio do céu para a terra para nos buscar, e nós estávamos desgarrados, nós nos perdíamos, estávamos mortos. O Senhor veio. O Senhor foi a bomba que caiu aqui no nosso meio. Não tem como a gente ignorar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor em algum momento nos atraiu. Pai, agora que a gente consiga responder, te buscando, Senhor, se entregando verdadeiramente, passando da religiosidade para uma vida real de servos do Senhor, de discípulos de Cristo, de imitadores do Senhor nessa terra.
Senhor, que nós possamos fazer a Tua vontade, que é soberana, que é providente, que nós possamos ser instrumentos da Tua vontade, não só passivos recebendo a Tua vontade, mas instrumentos do Senhor nessa terra, que o Senhor nos use, Senhor, mas para isso nos faz ter essa simbiose de amor com o Senhor, de conexão, Senhor, de conhecer o Senhor cada dia mais, de entender, de experimentar, mesmo que não entendamos completamente o Teu amor. Deus, faz isso, Pai, como eu preciso, Senhor. Fala para o Senhor que você precisa, irmão. Senhor, eu preciso de Ti, Deus, eu preciso de Ti, não deixa eu me esquecer a cada dia de falar contigo, Senhor. Me lembra do Teu amor naquele momento em que eu quero cair matando o próximo, Senhor, mas me lembra que eu sou amada, eu não preciso me autoafirmar, o Senhor diz quem eu sou já, eu estou segura, eu não preciso subir nas tamancas, Senhor. Pai, o outro pode me fazer o mal, mas o Senhor está fazendo bem, e a Tua palavra é muito maior. Senhor, e aquilo que o Senhor faz é soberano sobre qualquer mal que alguém possa tentar contra nós. Senhor, nos faz viver lembrando disso, nos faz ir para aquele lugar secreto com o Senhor em que a gente se lembra quem é, a gente se lembra quem o Senhor é, a gente se lembra o que a gente está fazendo nessa terra, a gente se lembra da eternidade, a gente se lembra que é amado. Senhor, nos faz ir para esse lugar todos os dias, que seja um lugar de refúgio nos Teus braços, Senhor, que isso faça diferença, que sejamos um povo amado e que ama porque foi amado primeiro, Senhor, em nome de Jesus, faz-nos diferentes, Senhor. O sal, como a gente leu hoje no início, o sal que salga, que vive em paz, que tem plenitude, que pode transbordar sobre os outros, essa plenitude e esse amor também. Em nome de Jesus, eu Te louvo pela Tua palavra. Transforma-nos pela Tua palavra, Senhor. Produz os frutos que só a Tua palavra é capaz de produzir em nós, Senhor. Em nome do Teu Filho. Amém.